Uma das coisas interessantes quando nós trabalhamos sobre dons espirituais, é sempre uma das perguntas, que surgem, como nós recebemos o dom, ou como o dom aparece na nossa vida, como nós somos abençoados ou agraciados com o dom. À medida dessa série sobre dons, nós temos colocado que o dom, ele é recebido e ele é dado por Deus, pelo Espírito Santo, no ato da nossa conversão. Quando eu entrego o meu coração a Jesus Cristo, quando eu entrego a minha vida a Ele, eu recebo de Deus o Espírito Santo na minha vida, e esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele traz em si valores espirituais, valores que se transformam em talentos espirituais, que são os dons, que vão me dar habilidades para trabalhar, habilidades para ser feliz, habilidades para ter razão para viver dentro do reino de Deus. Muita da nossa depressão, da nossa tristeza, às vezes da nossa mágoa, às vezes do modo errante de vivermos, é porque nós não temos prazer na vida, nós não temos felicidade na vida. E o prazer e a felicidade, eles só vêm do trabalho, de nós realizarmos alguma coisa, de nós fazermos alguma coisa. Por isso que uma das características do batismo do Espírito Santo, uma das evidências do batismo do Espírito Santo, não é só falar em línguas, ou falar em línguas em si, ou ter visões ou profecias, que são dons que realmente o Senhor concede, mas a grande evidência é que o Senhor me dá dons e talentos de prazer em servir dentro da igreja e através da igreja ao mundo. O dom serve para isso, para que eu possa me exercitar e trabalhar dentro da igreja e na edificação das pessoas, mas também que todo esse nosso empenho, esse nosso trabalho possa ser estendido também a outras pessoas que não são da nossa comunidade. E isso nos dá prazer e alegria. E é assim que nós recebemos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não vem porque o meu pastor orou, porque a minha igreja tem um poder sobrenatural, ou porque alguma coisa passou por mim. O dom do Espírito Santo vem porque você entregou a sua vida a Jesus. Jesus agora habita em seu coração, o Espírito Santo está em você, e quando ele habita em você, ele traz em si mesmo valores, dons e capacidades em que ele quer te dar o prazer de você ser feliz trabalhando e se realizando. Mas uma das perguntas que vem à nossa cabeça sobre esse assunto, se nós recebemos o dom e o dom é nos dado, ele pode ser tirado? Ele pode ser retirado da nossa vida? Ele pode ser removido de nós, uma vez concedido de Deus para nós? É difícil pensar isso, Como é difícil pensar se eu perco a salvação ou não, que é um outro tema extremamente difícil de poder falar sobre ele. Uma vez salvo, uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus, eu obtenho a salvação por esse ato, de receber a Cristo, eu também posso perder essa salvação? Bom, hoje nós não estamos falando de salvação, hoje nós estamos falando de dom, por isso nós vamos tentar responder a primeira pergunta. Mas são duas perguntas que sempre pairam na cabeça de muitas pessoas, principalmente pessoas que se sentem inseguras, pessoas que se sentem incertas quanto à sua fé, pessoas que estão instáveis em relação ao seu relacionamento com Cristo e o seu relacionamento com o mundo. Então surgem essas dúvidas: se eu perco a salvação e se eu perco os dons de Deus que Deus me concedeu. Bom, a grande surpresa ao estudar a Bíblia, se você não perde, pelo menos o dom, ele é apagado, ou ele é sumido da tua vida. Porque uma vez que Deus lhe dá um presente, é um presente dado. Mas se não é um presente usado, ou se é um presente rejeitado, esse presente se perde dentro de nós, ou é anulado em nós mesmos. Não é que Deus vem, entra dentro de nós e remove o nosso dom, mas nós perdemos a alegria do dom, nós perdemos a capacidade que aquele dom produz em nós.
Então, quando eu penso que eu posso perder o dom ou perder a alegria do Espírito Santo na minha vida, isso é muito sério. Porque por que eu perderia o meu dom? Ou por que eu não conseguiria obter ou desenvolver o meu dom de tal forma que ele venha assumir da minha vida? Não é porque Deus tira, porque aquilo que Deus dá, Ele deu. Aquilo que Deus concede, Ele concedeu. E Deus não volta atrás. Mas o que acontece é que eu mesmo, em mim mesmo, faz com que aquele dom seja aniquilado, seja morto, através das minhas atitudes, através daquilo que eu realizo, através daquilo que eu desenvolvo na minha vida, eu vejo que eu estou perdendo o meu dom, perdendo aquilo que Deus me deu. Bom, se nós fôssemos para o Novo Testamento e estudarmos a parábola de Jesus sobre os talentos, aquele que ganhou 1, aquele que ganhou 2, aquele que ganhou 3, aquele, ganhou 5, é 1, 2, 5, então, você vai ver que aquele que ganhou 1 e não usou aquele talento, até aquilo que ele ganhou foi tirado dele, foi retirado dele. E aquele que ganhou 2 ou ganhou 5 e soube trabalhar com aquilo, soube multiplicar aquilo, ele recebeu muito mais. E houve um período em que o seu Senhor veio sobre juízo na vida daquelas pessoas, e Jesus conta sobre o juízo daqueles 3 indivíduos. Aqueles 2 que haviam multiplicado o seu talento através das suas habilidades, através do seu trabalho, eles ganharam e foram muito bem aceitos e ganharam a felicidade do Senhor. Mas aquele que ganhou 1 e ficou com medo de perder aquele 1 e não usou aquele 1, até aquele 1 que ele ganhou foi tirado da vida dele. E Jesus ali está falando de talento concedido, de talento dado, de um Senhor que colocou, que deu a cada um uma proporção. E mesmo aquele que ganhou pouco, que podia perder pouco, não se arriscou e não fez nada nem com pouco. Então, se você não faz nada com pouco, nem sobre o muito você vai fazer. Não, se Deus me der tudo isso, se Deus me colocar sobre todas essas coisas, aí sim eu vou servir ao Senhor. Se eu ganhar muito dinheiro, se eu for muito rico, aí sim eu vou servir ao Senhor. Quando eu tiver muito tempo, bastante tempo mesmo, aí sim eu vou servir ao Senhor. Se você não serve com o que você tem hoje, você não vai servir com tudo aquilo que você imagina que você precisa para servir. Porque Deus não está olhando a quantidade, Ele está olhando a sua disponibilidade em poder servi-lo com aquilo que você tem, que Ele mesmo lhe deu. Se Ele te deu isso, é com isso que eu sirvo ao meu Senhor. Quando Ele me der mais, eu vou servir mais. Por que eu tenho certeza disso? Porque se hoje, com o que eu ganho, com o que eu tenho, do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus talentos, dos meus dons, eu sirvo, Deus com certeza sabe que eu vou servir quando Ele me conceder muito mais ou me der muito mais. Mas, em outro lado, se eu não sirvo ao meu Senhor, se eu realmente não faço nada com o que Ele já me proporcionou, a ideia é que até aquilo que foi colocado sobre mim é retirado da minha vida. Então, nós podemos perder o dom. Bom, se você imaginar que afogar, apagar, esconder, não transparecer o seu dom é perder, você perde. Mas esse dom, ele é tirado de mim, ele é removido da minha vida, olha, é a mesma coisa. Se ele está perdido em você, não está funcionando em você, é a mesma coisa que foi removido da sua vida, ele não tem sentido em você mesmo. Então não importa se foi tirado, se foi aniquilado, se está morto dentro de você, uma coisa é certa, ele já não existe. E se ele não existe, já não há caminho para a felicidade, já não há caminho para a realização, já não há caminho. Então não sou eu aqui o louco de falar, você perde o dom, ou Deus tira o seu dom, ou não, você nunca vai perder o seu dom, não, você sempre vai ter o seu dom, mesmo pecando e errando na sua vida. Não vou fazer nenhuma dessas afirmações, mas a afirmação que eu posso fazer com muita certeza e com base bíblica é a mesma coisa. Perder, não ter, não fazer uso, não existir, ter removido, tudo tem o mesmo sentido porque é uma coisa que põe você inativo.
põe você sem perspectiva de fazer alguma coisa ou realizar alguma coisa. Mas vamos ver a história de algumas pessoas que realmente perderam o dom. Perderam o dom. Nós poderíamos falar de dons naturais ou dons espirituais. Até isso perderam. Se você imaginar Adão e Eva, se você imaginar que Adão e Eva tinham o dom natural da eternidade, a dádiva, quer dizer, é um dom que ele jamais, vamos supor, ele viveria para sempre, é o dom da vida eterna, né? Até isso foi perdido, foi tirado deles. Claro que Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos restaurar e nos dar novamente o dom da salvação e da vida eterna. Mas até o dom da naturalidade da vida eterna, o homem perde. Mas vamos ser mais objetivos e vamos falar de uma pessoa que talvez você possa ver com mais clareza como perdeu o seu dom. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 15. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 15. Você vai ver alguém que perdeu um dom precioso, um dom valioso, um dom especial, mas ele perdeu o dom. Ou o dom sumiu dele, ou o dom já não era mais ativo na vida dele. Não importa como você quer ouvir essas palavras. Perda, inativo, sumiu, realmente não existente. Mas veja a história dessa personagem que perdeu o seu dom. Começa assim no versículo 15. Então ela lhe disse. Quem era ela? Parece que ela era alguém muito especial e o nome dela é Dalila. Não foi ela que perdeu o dom, mas ela ajudou a tirar o dom de uma pessoa muito especial, que era Sansão. Dalila foi um instrumento na vida de Sansão para que Sansão perdesse o seu dom. Já pensou? Uma mulher má intencionada fez que um homem extremamente talentoso, dotado espiritualmente por Deus, perdesse o seu dom de poder. Veja então. Então, quando fala ela aqui, está falando de Dalila, e o personagem que perdeu o seu dom é Sansão. Então, ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você já ouviu alguém falar assim para você? Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Se alguém falar isso para você, ou se alguém já falou isso para você, desconfie dessa pessoa. Né? Porque se ela precisa apelar, como você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Alguma coisa está no ar. Né? Dalila estava checando Sansão, mas não de verdade checando o amor dele, mas com essa palavra ela estava instigando Sansão a ter uma reação que não seria muito boa para ele, não seria muito interessante, porque ela estava falando: se você prova que me ama, então fala essas coisas para mim. Se você prova que me ama, então faz essas coisas para mim. Namorado e namorada têm muito costume de, às vezes, checar a integridade moral e espiritual do seu namorado ou da sua namorada, sempre com essa conversa mole. Se você me ama, então prova. Né? Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Então, se você me ama, então prova que me ama. Isso é papo mole, né? Para derrubar a integridade e a moralidade do namorado ou da namorada. E foi o que Dalila fez. Ela quebrou a integridade de Sansão, ela quebrou a moralidade de Sansão, ela quebrou a espiritualidade de Sansão com essa tirada, com esse jogo. Então, se o seu namorado tem esse jogo, se a sua namorada tem esse jogo,
Na verdade, o que ele está querendo não é que você prove o seu amor, mas na verdade ele está querendo que você prove, né, e deixe a sua integridade, a sua moralidade vulnerável. E quando você deixa vulnerável a sua integridade e sua moralidade, você vai quebrar, não tenha dúvida disso. Você vai pecar, não tenha dúvida sobre isso. Então ninguém pode pedir uma prova dessa. Só Deus pode pedir uma prova dessa para nós. Dalila, quando quis que Sansão provasse o seu amor, não é porque ela queria saber se ele realmente amava e confiava nela. Ela queria que ele ficasse desprotegido, que ele ficasse desguardado. E com isso ela alcançasse o seu objetivo de malignidade, de destruição da vida dele. Veja, esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. A grande força de Sansão era o seu dom. Com a sua grande força, ele defendia o seu povo, ele ajudava o seu povo, ele era um juiz realmente determinante ali daquela nação, e ele fazia grandes coisas, as pessoas temiam. Ele poderia derrotar um exército, ele poderia derrotar um leão, um urso, ele tinha um poder sobrenatural. Ele, na verdade, era um super-homem, não sei se ele voava, mas o resto ele fazia tudo aqui, né? O cara tinha uma força descomunal, não era uma forcinha, era uma força desproporcional, era uma força vinda de um dom de Deus que o capacitava a realmente a destruir um exército, uma só pessoa. Então, e ela queria saber qual é o segredo da tua força, qual é o segredo do seu dom. Ela não era bem intencionada. Versículo 16: importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então, insistentemente, ela ficava provocando, questionando, até que uma hora ele acabou cedendo. Veja, versículo 17: por isso ele lhe contou o segredo. Por isso o quê? Pela insistência, pela persistência dela, ele veio contar o segredo. E aí o segredo da força sobrenatural de Sansão, ele conta aqui: jamais se passou navalha em minha cabeça. Quer dizer, meu cabelo nunca foi cortado. Disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. E nazireu tem a ver com essa característica de não cortar o cabelo. Então, a força de Sansão vinha do seu pacto nazireu de não rapar, de não cortar o seu cabelo. E Sansão tinha um cabelo extremamente longo, de tranças, né? Bonitão, alto, forte, né? Saradão, parece que era um Schwarzenegger ou um Rambo, era um estilo de massa assim, acho que dava o dobro de eu e você, mais ou menos. Era um cara monstro, né? Mas ele tinha esse pacto, e o pacto era dado através dos nazireus, né? Pelo cabelo comprido. Então ele diz assim: se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quer dizer, ele era uma força sobrenatural de qualquer outro homem. Isso é esse o sentido dessa palavra. Que se o cabelo dele fosse cortado, ele ficaria tão forte como qualquer outra pessoa, mas ele tinha uma força sobrenatural que vinha do Senhor através desse pacto que ele acabou contando a Dalila. Imagina como Dalila, mais uma vez, testou para ver se realmente era verdade, porque ele já tinha contado um monte de história para ela, e ela ia se certificar e não dava certo. Ele contava uma outra história, ela ia se certificar se ele tinha realmente falado a verdade e não dava certo. Por quê? Ela tinha feito um pacto, né, de vender e derrotar Sansão, e ela queria de qualquer forma descobrir isso. Há tanta insistência que aí ele acabou contando e compartilhando para a amada dele, não ele sendo amado por ela, o seu segredo. Veja o versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, quer dizer, quando ela viu que era verdade,
enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus, que eram um grande exército que queriam destruí-lo: subam mais esta vez, porque ele já tinha ido outras vezes e não tinham conseguido nada, era tudo brincadeira de Sansão, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, o dinheiro que ela ia receber por essa vitória. Versículo 19: fazendo-o dormir no seu colo, provavelmente fazendo um cafuné, mexendo no cabelinho dele, fazendo um carinho na barba dele, bichão apagou. Você vê que até um grande homem, um super-homem, cai no colo de uma mulher, gente? Não tem jeito, E aí depois não quer que a gente caia, A gente tem que cair mesmo, A mulher vem, faz carinho na gente, beija, tal, a gente se rende, não tem como, As esposas, lógico. Fazendo dormir no seu colo, ela logo chamou um homem para cortar as 7 tranças de cabelo dele. Eu não vou explicar porque 7 e 8 ou 10, mas 7 era o número da perfeição para o judeu. Então, eles faziam 7 tranças, no sentido de um número que representava um número completo para o judeu. O 7 era o número completo na matemática deles, e o 7 representava essa grandeza de poder máximo. Então, era isso, por isso que ele tinha 7 grandes tranças. E assim começou a subjugá-lo. Então, quando eles cortaram essas 7 tranças, que representava esse poder, o dom que Sansão tinha, ela o subjugou, quer dizer, ela colocou ele não só no mesmo nível deles, mas colocou no nível inferior, porque Sansão, ele vendeu a sua integridade, vendeu a sua moralidade, vendeu o seu dom por isso aí. E aí o que aconteceu? Versículo 19, final, diz que ele perdeu o dom. E a sua força o deixou. A sua força o deixou. Quer dizer, o dom que ele tinha, não foi Deus que tirou, mas o deixou. E ele ficou novamente, pela primeira vez, sem o seu dom. Então ela chamou: Sansão, os filisteus, os teus, estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Interessante nessa passagem é que Sansão acorda como se tudo fosse normal. Mas quando ele vai para a batalha, aí que ele vê que ele está fraco. Aí que ele vê que o dom já não está mais nele. E uma outra expressão que mostra a perda do dom, lá em cima nós colocamos: e a sua força o deixou. Nesse versículo diz assim: não é somente a força que deixou, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado também. E isso é terrível. Quando você perde o dom, você perde a presença de Deus na sua vida. Quando você perde e entrega o seu dom não é usado, a sua habilidade não é desenvolvida, você não só perde, atrofia a sua capacidade, mas você perde também a intimidade com Deus. É como se Deus tivesse deixado a sua vida. Por que Sansão perdeu o dom? Por que o dom de Sansão deixou ele? Porque como se Deus tivesse deixado ele. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque ele pecou, ele contou um segredo, e o segredo tinha a ver com o seu dom, a relação com o seu dom. Então, no pacto do seu dom, ele jamais poderia contar de onde vinha a sua força, e ele pecou ao declarar a uma pessoa da onde vinha a sua força e o seu dom. Por causa do seu pecado, ele perdeu, o seu dom o deixou. Não somente o seu dom o deixou, mas o versículo diz: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado também. E interessante, versículo 21 conta que os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Cara,
Imagina um cara que nunca foi preso, imagina uma pessoa que nunca foi machucada, imagina uma pessoa que nunca foi humilhada. E foi isso que aconteceu com Sansão, quando ele traiu o seu dom, quando ele não exerceu o seu dom o deixou, a presença do Senhor o deixou, e ele ficou uma pessoa vulnerável, exposta. E o que aconteceu? Foi preso pelos seus inimigos. Não só foi preso, mas seus olhos foram furados para que ele não enxergasse mais. Ele estava vulnerável. E foi levado para Gaza, porque ali ele seria humilhado. Então, quando você perde o seu dom, você fica vulnerável. Quando você perde a presença do Senhor, você fica vulnerável. E aí o que acontece? Os seus inimigos te prendem. Ah, você falou que era crente, você falou que era cristão, você falou que seguia Jesus, agora você está aqui, ó. Porque você não usa o seu dom, o seu talento. Não só isso, como fisicamente você é agredido. E pode ser, ninguém vai furar os teus olhos, mas pode ser que você venha a ter uma doença, um problema, uma dificuldade, um machucado, alguma coisa vai ferir você fisicamente. Então o diabo, ele não só nos humilha perante os nossos perseguidores, o diabo não só nos machuca fisicamente, mas moralmente ele nos humilha. Levaram para Gaza, e lá em Gaza ele foi humilhado publicamente. Veja a implicação de eu não usar o meu dom. Veja a implicação de eu não considerar o dom que Deus tem me dado. Veja a implicação de eu tratar o meu dom de uma forma, de eu pecar contra o meu dom. O que pode vir a acontecer é acontecer como aconteceu com Sansão. Não sou eu que estou falando que você vai perder o seu dom por não usar o seu dom, ou que você vai ficar vulnerável, né, se você não desenvolver o seu dom. Mas aconteceu na vida de um homem muito especial. Ele era a única pessoa no mundo que tinha essas habilidades e foi perdida. Sabe o que aconteceu com Sansão? Eu não vou ler, mas a história conta que Sansão veio se arrepender. Mas ele já tinha sido humilhado, fisicamente ele já tinha sido furado os seus olhos, mas no seu coração e na sua intimidade, ele se humilhou e pediu perdão a Deus. E os seus cabelos voltaram a crescer. Porque crescem. Deus, Ele jamais vai te abandonar. Quando você se arrepende, quando você se humilha, quando você se coloca diante de Deus, mesmo que você já tenha sido humilhado, mesmo que você já tenha sido ferido, mesmo que você já tenha sofrido, né, todas essas coisas, mas se sinceramente você se arrepender, pedir perdão a Deus, nosso Deus é um Deus perdoador. E o que aconteceu quando Sansão fez isso? Ele levou a consequência do seu pecado, mas Deus restaurou o seu dom e ele voltou a ficar forte de uma forma descomunal. E o que ele fez? Aqueles que estavam zombando, humilhando ele, expondo ele em praça pública, ele veio colocar todo aquele anfiteatro para baixo, com as correntes que o amarravam, e acabou eliminando todos os seus inimigos. E ele com isso também. Perda do dom, consequência de não usar o meu dom de verdade. Outra coisa, vamos ver uma pessoa um pouco mais próxima, né? Sansão talvez esteja um pouquinho mais distante, mas vamos pegar a experiência de Davi. Davi também tinha um dom. Davi era um homem de um talento fenomenal. Falar dos dons de Davi é complicado, porque Deus o capacitou com tantas habilidades, de uma forma tão magnífica, o dotou com tantos dons, mas talvez nós poderíamos resumir que, entre muitas virtudes, muitos dons que Davi tinha, talvez a virtude da alegria e da felicidade, porque ele era um poeta, ele era um músico,
E ele podia ter suas vitórias nas guerras, ele podia ter suas vitórias nas batalhas, ele podia ter suas vitórias em várias outras áreas da sua vida, mas parece que uma das grandes satisfações de Davi e prazer de Davi era poder escrever poemas, escrever músicas, ser um artista. Mas Davi falhou, Davi pecou, ele também se comprometeu em relação ao dom que Deus havia dado a ele, e a arte se tornou um veneno na vida dele. Em vez de olhar o belo de Deus, foi olhar o belo do vizinho, né? Em vez de olhar a graça que o Senhor concede em todas as outras coisas para inspirar, foi olhar a graça do vizinho. E o que aconteceu? Davi veio a pecar em adultério. Quando Davi pecou, posterior a isso, toda a palavra de Deus que veio para ele veio realmente a perder a alegria, o maior dom que ele tinha de felicidade, o dom do cântico, o dom da música. Como eu já disse, Davi tinha muitos outros dons e muitos outros talentos, mas o que mais sobressai, o que faz ele encantar e agradar o coração de Deus, foi toda a sua forma poética e artística de se expor e poder se revelar ou se manifestar a Deus. E foi bem isso que ele perde. Ele perde a sua qualidade musical, ele perde a sua qualidade artística, ele perde a sua qualidade de ele perde a sua felicidade. E quando ele está num estado como esse, ele escreve um poema, ele escreve um salmo. E 2 parágrafos desse salmo, que é o Salmo 51, diz o seguinte, Salmo 51, versículos 10 e 11: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que Davi estava pedindo? Fala: Deus, eu sei que o meu problema de eu ter perdido a alegria, de eu estar sofrendo fisicamente, moralmente, espiritualmente, porque o meu coração estava impuro, eu fiz coisas impuras. E nesse salmo ele está pedindo perdão a Deus, ele está pedindo uma reconciliação com Deus, e Deus vai se reconciliar com Davi, porque Davi estava sendo honesto e transparente. E ele põe assim: cria em mim, porque já não existe mais, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu não quero mais viver em instabilidade na minha vida, mas eu quero ser uma pessoa estável. Mas o mais importante, versículo 11: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, quando Davi pecou, quando Davi errou em relação aos dons que Deus havia dado a ele e fez algo extremamente errado, ele se sentiu impuro, ele se sentiu instável e ele se sentiu longe da presença de Deus. E ele ora: Deus, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. E essa foi a oração de Davi, para se restaurar e se curar de ter se desviado do seu dom maior e ido fazer outras coisas que não deveria ter feito. Então, quando a gente olha essas duas figuras que perdem a alegria, perdem a habilidade do seu dom, perdem a sua capacidade, ficam instáveis, ficam vulneráveis, ficam doentes, eu vejo assim: puxa, se isso não é perder o dom, eu não sei o que é perder. Perder não é só não ter, perder é ele existir e não fazer nada dentro de você. O câncer, ele te mata, não porque ele tirou um pedaço de você, é porque ele está dentro de você e vai destruir você. O pecado é assim. O pecado não é pecado porque pecou e ficou uma parte no pecado, não, o pecado está dentro de você e ele vai destruir você. E esses 2 homens do Velho Testamento, eles tinham essa preocupação. Foram homens que falharam com seus dons,
mas que se arrependeram e voltaram atrás, buscando novamente, né, se restaurar com Deus. Deus restaurou Davi, sem dúvida. Deus restaurou, Deus ouviu. Davi também levou as consequências do seu pecado na sua vida. Mas Deus trouxe novamente a ele a alegria, o prazer e o talento do seu dom maior, que era de arte. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, nesse dia, a entender que dom não é alguma coisa que eu possa deixar de lado da minha vida ou tratar de uma forma talvez não tão significativa. Às vezes a gente tem tantas preocupações teológicas ou tantas preocupações religiosas que nos esquecemos que Deus já nos capacitou para exercermos funções dentro da igreja e para a igreja na sua missão, que se nós não exercemos, nós estamos falhando, nós estamos pecando e nós vamos perder esse dom. Nós vamos ficar doentes, vulneráveis, nós vamos ser frágeis, nós vamos pecar, nós vamos errar, e isso vai trazer consequência na minha vida. Então, seria muito simplista da minha fala, falar, não, perde o dom ou não perde o dom. Eu sei que muitas pessoas gostariam de um posicionamento muito próximo disso, mas eu digo assim, se a questão é perder o dom, para mim, já está perdido dentro de mim, está perdido, sabe, na minha vida, e eu preciso reencontrá-lo através do arrependimento, através do meu ajuste com Deus. O dom de Sansão estava lá, mas estava perdido porque ele contou o segredo, porque não só ele contou um segredo, mas ele fez uma revelação que jamais poderia ter sido feita. Ele pecou. E é como se o dom fosse tirado, porque ele ficou frágil, mas na realidade o seu dom estava lá, mas perdido. Talvez você esteja vivendo momentos assim, com dons, porque Deus te deu, porque você aceitou Jesus Cristo, mas eles estão perdidos dentro de você. E isso tem levado você a ser um pecador, a ser uma pessoa vulnerável como Sansão, frágil fisicamente, emocionalmente e moralmente. Mas está na hora talvez de você recuperar aquilo que está perdido dentro de você e restaurar a alegria do Senhor. Não permitir que o Espírito do Senhor se afaste de você, mas que você possa novamente ter a alegria do Espírito do Senhor na sua vida. Esses dois homens que nós vimos, os dois pecaram, mas os dois buscaram o arrependimento e a mudança de vida. Que nessa noite, tanto você como eu, possamos olhar as nossas vidas e ver se há algum dom perdido dentro de nós. Não que Deus talvez tenha tirado, mas que eu não estou fazendo uso dele, que eu não estou fazendo a prática dele. E se há algum dom, então é que nem Davi coloca, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, para que eu possa realmente exercer o meu dom. A oração de Sansão também foi uma oração de restauração, de arrependimento, e Deus o restaurou a sua força para que ele fizesse juízo. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu arrependimento, e você vai redescobrir o seu dom, e vai poder vivê-lo novamente. Feche seus olhos aí onde você está, feche seus olhos nesse momento e investigue a sua vida, falando, Senhor, eu tenho me sentido frágil, instável, vulnerável, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque os meus dons, ou o dom que o Senhor me deu, eu não tenho exercitá-lo. Eu tenho traído esse meu dom. Mas nessa noite, nesse culto, eu quero orar como Davi, restaura em mim, ó Deus. Faz de novo em mim, ó Deus. Me traz de volta, ó Deus, esse dom. Eu me arrependo. E eu quero, a partir de hoje, não só redescobrir esse dom, mas fazer dele um instrumento
do meu trabalho, não só na igreja, mas no mundo afora, que precisa do meu dom. Senhor, que essa mensagem possa nos trazer não só a curiosidade de cada dom que podemos ter, mas responder àquela questão se perdemos ou não. E a gente viu que o grande ponto não é esse, ó Deus. O grande ponto é se o nosso dom está perdido já dentro de nós. E às vezes o que estamos passando é porque não estamos exercitando o nosso dom. Mas nessa noite, nesse dia, nós estamos pedindo perdão e pedindo para que o Senhor restaure em nós, Senhor, a alegria novamente de Te servir. Por isso pedimos perdão e pedimos a Tua ajuda e a Tua bênção nos orientando nessa nova caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.